Fala aí galera, tudo bem? Vamos lá, vamos para mais um exemplo aí dessa aula de textura, né? Eu falei um pouco, dei uma parte mais teórica aí, agora eu vou dar alguns exemplos de como fazer isso no papel, um exemplo na prática mesmo, para que vocês não tenham nenhuma dúvida aí. Então eu vou dar alguns exemplos aqui dos temas que a gente usou e vocês vão ver que o conceito é o mesmo, independente do objeto que a gente vai desenhar. Deixa eu arrumar um pouco a luz aqui para ficar um pouco mais iluminado. Acho que está melhor. Beleza, vamos lá então. Eu vou começar fazendo uma folha, que é aquela folha de árvore que a gente viu. Eu vou usar aqui o lápis 6B, tá? Mas eu aconselho que vocês usem, se vocês ainda não tiverem esse controle do peso da mão para fazer bem fraquinho com o lápis 6B, eu aconselho aí que vocês usem o lápis HB para fazer o esboço primeiro, para não marcar tanto a folha. Eu vou fazer com 6B, mas eu vou fazer bem fraquinho aqui o esboço. E eu estou usando uma folha de sulfite normal. Nada de porosidade diferente, gramatura diferente, nada disso. Vocês podem usar a folha aqui de treino de vocês aí, de caderno de desenho, enfim. Vamos começar então, vou fazer uma folha aqui. Começar sempre aí pelas figuras geométricas. Então, ó, um triângulo com outro triângulo embaixo, beleza. Já vou fazer aqui o meio dela, né, que é onde vão passar aquelas veinhas lá e tal. E eu vou começar aqui já a planejar. Isso é uma parte muito importante que muita gente não faz, que é planejar o nosso desenho. Então eu estou planejando aqui essas veias dela, para onde elas vão. Tá vendo? Eu estou fazendo antes. Muita gente já quer começar do fim e acaba não fazendo isso, não fazendo esse planejamento, aí o desenho acaba saindo ruim. E é só porque a gente não planejou antes. Então eu estou fazendo aqui, ó, as veias, né? Como se fossem as veinhas dessa folha. Então já faço isso, já tenho definido aqui minha folha, né, o esboço dela. Agora eu vou começar a definir as formas, quer dizer, eu fiz as formas, agora eu vou começar a definir melhor o traço. Então já vou reforçar um pouquinho aqui e vou fazer aqui os dentinhos, né, da folha. Ó. Então com 6B eu já começo a fazer os dentinhos. Eu não estou usando nada de referência, é legal vocês usarem, sempre que vocês fizerem. Eu não estou usando nada de referência, estou dando só um exemplo para vocês aqui. Mas é legal vocês colocarem no Google aí, ou pegarem uma foto de referência para poder não se perder tanto. Mas eu não estou usando nada aqui, é só para mostrar o exemplo mesmo de como a gente faz essa textura. Beleza? Agora é o seguinte, eu vou começar, a primeira coisa que eu faço aqui é já definir aqui, né, minhas veinhas. Agora eu vou fazer elas como se fossem mais grossas, né, porque até agora eu só fiz um traço. Então agora eu vou definir melhor elas e a espessura de cada uma dessas veias, que na verdade são galhos, é como se fossem galhozinhos, né, que estão saindo aqui da folha. Então, ó, eu vou fazer como se fossem galhos minúsculos aí, ó. Então eu já vou definindo melhor, já dou uma reforçada um pouquinho mais aqui. Beleza. Tá vendo? Tudo em cima daquele planejamento que eu fiz. Ó, em alguns lugares eu dou uma tremida proposital, isso é importante falar também. Não é que a linha tá tremida porque eu tremi. É proposital para não parecer muito perfeitinho mesmo, porque a gente está falando da natureza, né? E essas folhas, independente, eu não sei na verdade qual é essa planta, né? Como eu disse, eu estou sem referência aqui, mas não é tão retinho assim, não é uma coisa tão perfeitinha. Então ela tem essa tremida mesmo justamente para dar esse ar mais natural, mais orgânico nela. Beleza, mais uma aqui. Tá vendo? Tudo em cima daquilo que eu tinha planejado antes. Legal, então eu já tenho aqui o contorno da minha folha. Agora eu vou começar a fazer a sombra. Antes de fazer, eu tenho que saber de onde vem a luz, né? Então vamos imaginar que a luz vem daqui, ó. E aí toda essa região vai estar mais clara e essa região de baixo aqui vai estar mais escura. Então é isso que eu vou começar a fazer agora. Eu vou achar a melhor posição do lápis aqui para a ponta não ficar muito fina também, né? Deixar com a ponta mais arredondada para eu poder colocar essa textura de lápis. Eu não vou passar o dedo aqui nessa folha. Eu vou deixar ela com a textura do lápis e eu vou escurecendo aqui e deixando essas veiazinhas aqui brancas, né, expostas. Olha lá, beleza? Eu estou fazendo bem rápido aqui. É claro que eu quero que vocês prestem mais atenção, façam com mais tranquilidade, mais devagar, né, com a referência. Vocês vão ver que o resultado vai sair melhor que o meu. Estou fazendo mais rápido aqui só para dar tempo para o vídeo não ficar tão chato também.
E aqui eu já vou começar a clarear, ó. Porque a gente está chegando na área de luz, né? Então eu já vou deixar um cinza mais claro aqui. Beleza. Clarear mais um pouquinho aqui ainda. Porque eu quero deixar esse aspecto meio degradê nela. E eu ainda não estou fazendo as veiazinhas, eu ainda estou fazendo só a parte de sombra. Beleza? Agora eu vou escurecer um pouco para poder deixar mais degradê, né? Isso aqui é exatamente o que a gente viu naquela segunda aula, lá na primeira aula, eu acho. Dos quadradinhos lá de tonalidades de cinza, né? Beleza. Como é que a gente faz agora essas veias? Para não parecer que é só uma parte branca que a gente esqueceu de pintar aqui. Como é que a gente faz essas veias? Vamos imaginar que essa folha está assim, ó. Certo? A gente está vendo a folha deitada, né? Numa coisa plana. Como é que seria isso? A folha seria isso aqui. E o galhozinho, a veiazinha dela, seria isso aqui, ó. Então ela seria isso aqui, certo? Se a gente olhasse ela de lado assim, né? Ela seria isso aqui. Então a gente tem que mostrar que isso aqui é um cilindro. Então como é que a gente mostra um cilindro? Vamos imaginar aqui está a textura da folha, aqui está a outra parte da folha. E aí, para não ficar essa parte branca, para a gente mostrar que ela tem uma curvatura, o que a gente faz? A gente faz aquele negócio da aula 2 lá, dos cilindros. Então a gente vai, escurece aqui mais longe da luz e vai clareando até ficar mais perto da luz. Aqui é a mesma coisa, escurece mais longe e vai clareando até ficar mais perto. Ó. Aí eu já dei essa impressão, esse aspecto de curvatura. É o que eu vou fazer aqui. Então nos lugares que tem mais luz, eu não vou deixar tão branco. Então eu vou escurecer mais essas partes. Mas o conceito é esse, eu escurecer mais nos cantos e deixar mais claro onde ela está mais alta. E aí eu vou ter aqui esse volume que a gente quer. Olha lá, aqui em cima eu já começo a deixar mais branco. Mas mesmo assim eu espalho um pouco o cinza para poder dar esse aspecto de volume, né? Bem na boa. O meu ficou meio rabiscado porque, como eu disse, eu fiz mais rápido. Mas se vocês fizerem mais devagar, com mais tranquilidade, vocês vão ver que o resultado vai ficar muito melhor. Olha lá. Esse é o processo. Aí vai ficar com um aspecto mais natural, mais orgânico. Certo? Essa é a primeira coisa. Vamos lá agora, eu vou fazer uma segunda, que é a madeira. Que eu sei que dá uma dificuldade no começo fazer. Então vamos fazer um tronco aqui. Vamos imaginar um tronco aqui, ó, de árvore, certo? E aí, mesmíssima coisa disso aqui, ó, o mesmo exemplo que eu dei aqui. O tronco ele é um cilindro, então a gente tem que mostrar que ele é um cilindro na sombra. Como é que a gente faz isso? Sombreando aqui os lados dele, né? Então, vamos imaginar que a luz está vindo daqui. A gente vai deixar mais escuro essa parte. Só que o legal de um tronco, de uma madeira, por exemplo, é que a gente não precisa... Mais uma vez, a gente não precisa passar o dedo, porque ele tem uma textura. E a gente não precisa se preocupar tanto com os rabiscos, assim. Por quê? Porque ele é bem irregular mesmo. O que a gente tem que tomar cuidado é com a direção. Não pode ficar fazendo assim, depois assim, depois assim. Então eu vou fazendo uma direção só. Também não estou com referência aqui, mas é legal vocês terem aí referência. E eu quero deixar ele bem parecido com um tronco mesmo. Então a primeira coisa que eu faço é isso, ó, mostrar que é um cilindro, certo? Agora eu deixo bem clarinho aqui, até chegar no branco. Beleza. Aqui eu estou mostrando que é um cilindro. Eu não passei o dedo para não parecer um cilindro de metal, mas já estou dando esse aspecto de curvatura. Essa é a primeira coisa. Depois a gente vai colocar a textura mesmo, que são esses traços mais fortes aqui, ó. Então eu vou seguir aqui a vertical, né? Mas vou fazer algumas ranhuras. Vou fazer até um círculo aqui, tem alguns nós, mas também não é um círculo perfeito também. Faço algumas ranhuras nele para poder mostrar essa textura. Ainda não tá meio cartoon ainda, não tá tão realista. Então o que eu faço? O que significa essas ranhuras?
são placas da madeira, né, pedaços da madeira que estão soltando sobre os outros. Então tem que mostrar que um pedaço da madeira está em cima do outro. E é isso que eu faço aqui. Por exemplo, esse pedaço aqui está em cima desse. Então eu coloco uma sombra para mostrar que tem um pedaço em cima do outro. Então quando eu coloco uma sombra embaixo, eu dou esse volume para o de cima. Então isso eu vou fazer em alguns lugares estrategicamente aqui. Quanto mais forte tiver aqui também, mais profundo vai parecer. Olha lá. Esse rasgo, né? Esse defeito, aí, entre aspas, do tronco. E eu vou fazendo isso. E aí, se for o caso, eu vou acrescentando mais sombra. Para não ficar uma parte tão branca. Eu vou acrescentando mais sombra. Para cada vez dar mais volume e deixando isso cada vez mais realista. A gente precisa entender esse conceito mesmo, de ter, que é uma camada em cima da outra, né, de madeira. É como se descascasse mesmo e uma parte ficasse em cima da outra. E a gente tem que mostrar isso com a sombra. Então, eu vou mostrando isso e vai parecendo mesmo que tem uma camada em cima da outra aqui. Uma coisa legal de fazer também, para dar mais volume ainda, se for o caso, é usar a borracha. Eu uso essa borracha de bastão. Então, por exemplo, essa camada aqui vai estar bem por cima, então eu dou uma iluminada aqui, para parecer que ela está mais em cima ainda. Aqui também. Então eu deixo bem branco. Você pode usar uma borracha de bastão, se não tiver, você pega uma borracha comum e corta ela, deixa uma quina, e aí você passa aquela quina. Usa um estilete para cortar e passa a quininha dela ali para poder deixar esse brilho. Mas não tem muito segredo não. O negócio é entender o conceito, entendeu? Então, vou botar mais uns pontinhos, deixar uma textura mais suja, né, de árvore. Alguns lugares mais fortes. Dar uma tremida, né, para mostrar essa irregularidade mesmo. Tudo isso é intencional. E assim, quando tem referência, fica muito mais fácil, né? Eu estou fazendo sem aqui. Mas a ideia é essa. Então não tem muito segredo não. Beleza? Agora vamos para o próximo exemplo, que é a água. Muita gente tem dificuldade na água. E a água, ela tem uma coisa engraçada, assim, porque se ela não estiver dentro de um contexto, fica mais difícil. É tipo, não sei quem fala inglês aí, mas é mais ou menos quando a gente vê uma palavra em inglês, a gente não entende. Mas quando ela está dentro de um contexto, dentro de uma frase, a gente entende todo o significado. A água é a mesma coisa, eu vou dar um exemplo aqui para vocês. Vamos fazer aqui uma linha do horizonte aqui. Vamos imaginar um mar, né? Então eu faço a linha do horizonte. Mesmíssimo conceito que eu usei em todos os outros agora. Eu vou fazer algumas ondinhas, porque o mar é irregular mesmo. Então eu vou fazer algumas ondas aqui. Não sei se vocês estão vendo que está meio fraquinho. Mas vocês vão ver logo mais quando eu começar a pôr mais sombra aqui. Então tá, eu fiz algumas ondas aqui, certo? Então a primeira coisa, né, definir algumas ondas. E agora eu vou definir a iluminação. Então vamos pensar que o sol está aqui, né? Então aqui está mais claro, aqui embaixo está mais escuro. Então essa parte vai ser mais clara e essa parte aqui vai ser mais escura. Então deixa eu escurecer mais essa parte. Vou fazer bem rapidão também, só para mostrar para vocês o conceito. Bem rapidão aqui. Então vou clareando para cá. Mais escuro aqui. E mais claro aqui. Beleza, agora eu passo o dedo para ficar mais liso, né? Porque é um mar mesmo, então não tem tanta textura. Não tem tanto defeito. Então passo aqui. E aí eu tenho essas ondas. Então o que eu faço? A onda ela segue o mesmo conceito de todos os outros exemplos aqui. O que está mais próximo da luz fica mais claro. O que está mais longe da luz fica mais escuro. Então a parte de cima da onda vai estar mais clara. E a parte de baixo vai estar mais escura. Então eu vou escurecer um pouco mais a parte de baixo. Tomar cuidado aqui com as transições dos tons, né? Não deixar muito rabiscado. Vamos lá, beleza. Aí vem e faço aqui também. Tá vendo? Estou escurecendo mais aqui. Aqui tem outra onda, eu vou escurecendo mais um pouquinho, vou ficando mais claro aqui, porque está vindo na parte de cima da outra, né? Então tem uma transição entre a parte de baixo dessa onda e a parte de cima dessa. Então eu tenho que fazer essa transição com lápis também.
Aqui também. Beleza. E vou arrumando aqui os tons. Certo? Aí eu passo o dedo de novo, né? Pra dar uma suavizada e tal. E vou entrar com a borracha de novo aqui. Deixa eu fazer mais uma onda aqui. Beleza. E eu vou entrar com a borracha de novo para fazer essa parte de cima da onda. Então a borracha também desenha, a borracha não só apaga, né? Eu gosto de dizer isso. Olha lá, para fazer a parte de cima da onda. E aí eu faço aqui, né? Como se eu estivesse desenhando mesmo as linhas do mar. Legal. Olha lá, beleza. A gente tem aqui, que eu estou falando para vocês que é um mar, então vocês estão vendo aqui um mar, certo? Mas não quer dizer que isso seja um mar, porque, deixa eu explicar melhor. Muitas vezes a gente faz, é o lance do contexto que eu disse para vocês. Às vezes vocês estão fazendo certo aí, só que como não parece água, porque não está dentro de um contexto, vocês acham que está errado. E na verdade não é isso. Eu vou mostrar. Aqui pode parecer um monte de coisa, pode parecer um monte de areia, por exemplo. Pode parecer um tecido até, depende do que for, do ponto de vista. Mas o que faz isso parecer que é água? É o contexto. Então vamos imaginar que a gente tem um barquinho aqui, ó. Vamos imaginar que a gente tem um barquinho aqui. Vamos pôr uma velinha. Bem simples. Beleza, um barquinho e uma vela. E aí, se eu fizer isso aqui, ó. Se eu botar um reflexo aqui, isso já virou água. Agora já parece muito mais água. Aí eu faço a mesma coisa com as linhas e tal. Olha lá, bota um reflexo, já virou água. Se eu tenho aqui, sei lá, uma montanha, vou fazer bem simples aqui, um morro. Aqui. Fazendo bem rabiscadão, só para vocês entenderem. Então se eu tenho um morro aqui, umas rochas e tal, vocês fizeram aí textura de rocha também, né? Beleza. Se eu tenho um morro aqui, montanha, aqui tem mais montanhas, enfim. E eu fizer aqui esses reflexos também, olha lá. Mesma coisa. Se eu fizesse outra vez, né? O legal é vocês terem referências para isso, copiarem, vocês vão ver que o conceito é o mesmo. Vocês vão ver que vocês estão fazendo direito, estão fazendo certo, mas pelo fato de não ter um contexto, não ter uma cena aí que componha isso, parece que não é água, mas na verdade é. Porque é bem simples mesmo de fazer. Olha lá. E aí quando eu tenho um reflexo, já muda tudo, já parece muito mais que a água isso. Beleza? Então assim, óbvio, tem que treinar bastante, vocês não vão conseguir fazer isso da noite pro dia, é normal o primeiro não sair tão bom, e aí os próximos vão melhorando. Como eu disse, usar as referências é muito importante, então vocês têm que usar referências mesmo, fazer em cima. E quando vocês forem fazer alguma cena que tiver água, faz outras coisas em volta, sabe? Aproveita e já testa aí as rochas, enfim. Coloca outras coisas nessa água para vocês verem que dentro de um contexto vai parecer muito mais que água. Muita gente acha que não parece que é água justamente porque não está dentro desse contexto. Beleza? Então é isso. Pratiquem muito, gente. Pratiquem muito. Vocês vão ver que é só com a prática mesmo que vocês vão conseguir fazer cada vez melhor esse tipo de exercício. E esse exercício de textura vai pro resto da vida de vocês. Beleza? Então é isso, galera. Valeu. Fiquem com Deus. A gente se vê na próxima aula. Aquele abraço.